Neste dia, estamos juntos aqui para estudarmos a lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflitos, e este é o vídeo da nossa lição tradicional deste canal, onde eu compartilho com você um roteiro como esse, está na descrição deste vídeo, e nós vamos caminhar juntos neste roteiro, essa lição que está abençoada para as nossas vidas. Então, Jacó e Esaú, irmãos em conflito, o nosso roteiro vai ser dividido, como de costume, em 3 tópicos, 3 subtópicos, e você está vendo cada um deles aí, não é? Dividido em a resposta do homem e de Deus, a primogenitura era a bênção de Deus e um plano que desagradou a Deus. Nós, neste canal, também temos o vídeo da lição comentada, e isso significa que eu vou ler esta revista com você, fazer alguns comentários, e desta feita para a lição do número 9, nós vamos trabalhar com 3 textos de aplicação, para que você possa usá-los e trabalhar com a sua turma, e ter, enfim, um tempo de bênção para compartilhar determinadas coisas bem mais aplicadas para as nossas vidas. Mas neste vídeo você vai aprender comigo acerca do material neste roteiro, que nós não diferenciamos da revista, mas aumentamos, não é, alguns textos bíblicos e, enfim, tradicionalmente temos feito isso. Vamos, então, começar o nosso estudo com o tópico primeiro, que é a resposta do homem e de Deus. E nós estudaremos este tópico em 3 subtópicos, e são eles: a resposta de Isaac à promessa, oração e fé; a resposta de Esaú à primogenitura, e o que ele fez foi que ele vendeu; e, em terceiro lugar, a resposta de Deus à pergunta de Rebeca, serão 2. Então, no nosso primeiro subtópico, a resposta de Isaac à promessa, oração e fé. Ou seja, nós estudamos aqui no começo desta lição, em verdade falamos inclusive disso na lição passada, que Isaac tinha uma promessa que ele recebera de Deus, que vinha, não é, de uma primeira promessa feita a seu pai, a Abraão. Então, esta promessa que não findava, que não era uma promessa somente para a vida de Abraão, mas que mencionava que ele seria pai de uma nação, que dos seus lombos, ou seja, da sua genealogia, viriam filhos, e em verdade, tantos descendentes, não é, que Deus chegou a comparar com a areia do mar, com as estrelas do céu, e esta foi a promessa. E como nós lemos já algumas vezes também, dizia que nesta bênção, não só ele, Abraão, seria abençoado, esta sua descendência seria abençoada, e claro que Isaac, que nós estamos no contexto, é o primeiro passo, né? A partir daí, desta segunda geração, agora, estaria levando a bênção de Abraão, aleluia. Então, essa descendência seria abençoada, mas ainda nos lembramos que todas as nações da terra, disse Deus, que encontrariam lugar na bênção de Abraão. Então, por causa disso, quando nós lemos então isso aqui, de que a resposta de Isaac à promessa, foi que Isaac, ele entendia que a promessa que ele ouvira de seu pai, e que ele conhecia muito bem a história, porque o pai dele era tão velho, quando ele nasceu, né? Você pode só imaginar o contexto de quantas vezes seu pai e sua mãe ensinou a ele sobre o seu Deus, não é? E sobre esta bendita promessa. Então, Isaac, quando consciente desta promessa, e casou-se com uma mulher que ele depois percebeu que ela era estéril, né? E a Bíblia diz para nós que ela era estéril. Então, quando ele teve este desafio, o que ele fez, entendendo que Deus tinha uma promessa, e esta promessa era para uma descendência, ou seja, do mesmo jeito que Abraão não veria a promessa cumprida por um filho do Damasceno, do seu empregado, esta promessa só poderia ser cumprida por um filho dele, Abraão, e como disse Deus, com Sara, sua esposa. Da mesma maneira, a descendência de Isaac tinha que ser seu filho e de sua esposa, de Rebeca. Então nós vamos ler o texto aí, não é? A resposta de Isaac em relação à promessa, depois de entender que a sua esposa era estéril, diz Gênesis 25 e 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então nós vemos aí
que em Isaac ter consciência de que Deus tinha uma promessa para a sua descendência também. Nós estudamos na classe passada como aquilo que ele viveu permitiu Deus dizer, olha, estarei com você porque você está sendo fiel, você está no caminho, não é? Como Abraão, seu pai, esteve, ele, de certa forma, foi provado, com certeza não na mesma extensão que Abraão, mas foi provado a sua fidelidade a Deus, e ele passou na prova, e agora a bênção do Senhor estava sobre ele. Mas, ao entender que Deus daria, ele não esperou parado, ele não esperou o tempo passar sem fazer nada. O que ele fez? E essa é uma lição para nós. O que ele fez foi orar insistentemente ao Senhor. Este é o texto que nós vemos aí. Eu fiquei muito feliz com este texto. Fiquei muito feliz com essa experiência. Aleluia. Ele tinha fé no seu coração de que Deus daria. O Deus que deu a seu pai, a ele, Isaque, como filho da promessa, haveria de dar uma descendência dele com a sua esposa. Mas alguns de nós podem até pensar assim, olha, se Deus me deu uma promessa, ele vai cuidar, eu não preciso fazer nada. Se Deus me deu, eu estou fiel a ele, está tudo bem, então eu não preciso fazer nada. E o que eu vejo aqui é uma resposta que serve para mim e para você, que nós devemos insistir em oração, porque esta é a indicação bíblica para que nós façamos. Esta realidade pode ser aplicada para muitas outras coisas da nossa vida hoje. Alguém pode ter uma vocação ministerial, alguém pode ter um chamado para o campo missionário, alguém pode ter uma promessa de Deus para alguma outra situação familiar. Qual é a nossa resposta? Como é que nós devemos esperar? Nós já sabemos que Deus prometeu. Em primeiro lugar, nós devemos ter fé. Mas, enquanto temos fé, pelo que nós aprendemos deste exemplo de Isaac, nós oramos. Aleluia. E não oramos uma vez por mês. Nós oramos insistentemente. E isso é o que muitos textos bíblicos nos traz como aprendizado. Então, vamos lá. Vamos ver que outro versículo bíblico nós colocamos aí. Não só este de Gênesis 25, mas em Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante, diz o seguinte: e eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, nós vemos que Simeão era alguém que tinha uma promessa junto com a nação de Israel. Mas ele era do ministério, ele era um homem de Deus, ele é um homem que ardentemente, com fé, esperava nessa promessa. E Deus, conhecendo o seu coração e no poder e querer de Deus, falou com Simeão e disse: você não vai morrer sem ver o cumprimento dessa promessa. E o que aconteceu é que Maria deu à luz, né, ao seu filho, chamou-o de Jesus e trouxe-o ao templo. No dia que Deus também fez Simeão ir ao templo, foi o dia que Maria veio ao templo para apresentar o menino Jesus. E quando ele entra, Maria, José e a criança, então Simeão é tomado pelo Espírito, aleluia, entendendo que aquele era o prometido, glória a Deus. Então o tempo, como passou para Isaac, passou para Simeão, e nós vamos até ver mais um exemplo dessa senhora que estava ali no mesmo contexto, não é? Aqui já passou para o segundo, desculpa, nós não colocamos aí o texto de Ana, mas Ana estava neste mesmo contexto aqui, é o versículo 37 e 38, não saiu o slide dele, mas nós vamos comentar sobre isso, né? Então, o texto de Ana, que era neste mesmo contexto aí, na frente, era uma senhora, não é, que tinha se perdido seu marido, que também estava nesta mesma esperança. E quando ela viu aquele acontecimento, a chegada do menino, ela pôde louvar ao Senhor. Por quê? Porque por fim chegou a promessa. E o detalhe que eu botei, inclusive, sobre Ana, depois você anota aí o versículo 37 e o versículo 38, tá? Por quê? Porque Ana orava instantemente também. Ana ia todos os dias ao templo. Ana fazia jejuns. E ela servia ao Senhor. Ela não tinha um marido para orar por ele, ela não tinha filhos, uma família para estar intercedendo por eles.
ela esperava na redenção de Israel, na promessa dada ao seu povo, aleluia. Ela viveu todos os anos da sua vida depois do seu casamento, servindo ao Senhor em orações. Então, o que nós aprendemos mais uma vez é exatamente isso, que a promessa de Deus, ela é feita, ela é dada para nós, não é? Seja qual for essa promessa, mas que a nossa posição, devemos aprender aqui, é que deve ser humilde, mas de fé. E deve ser esperando no tempo de Deus, mas em oração ao Senhor também. Então vamos ao nosso próximo subtópico, que é a resposta de Esaú à primogenitura. E o que ele fez, nós bem conhecemos, ele vendeu a primogenitura. Olha o versículo aí, de capítulo 25, versículo 33, diz: então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então nós estamos falando neste primeiro tópico de 3 respostas. A primeira resposta foi a resposta de Isaac, quanto à promessa de Deus e à impossibilidade humana. Amém? A resposta foi orar, e orar com fé, crendo que Deus cumpriria a sua promessa. É a resposta de Esaú, nessa história que nós estamos estudando nessa lição. A resposta de Esaú foi o quê? Foi vender a sua primogenitura, né? E vamos ler mais um texto aí em Deuteronômio que fala sobre o assunto da primogenitura, veja aí. O texto de Juízes diz: e sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Então, o que nós vemos aí, vamos ler mais o outro versículo, né? O versículo 17. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então, o que nós aprendemos aí é outro que respondeu a um presente de Deus, porque a primogenitura, nós vamos olhar para ela no nosso segundo tópico do estudo aqui, a primogenitura era um privilégio, né? Ninguém pode escolher quem vai ser o primeiro a nascer, de um pai, de uma mãe. No entanto, nós entendemos biblicamente de que a primogenitura era um privilégio, e tinha, nós vamos ler depois, até por isso que eu falei de Deuteronômio, que é onde explica que ele ganhava porção dobrada, né? Mas o que nós vemos deste caso de Sansão é que da mesma maneira ele foi negligente, ele desprezou em algum momento de aflição, né? Então nós reconhecemos que quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, que a gente vai estudar daqui a pouco, ele estava com fome, estava em algum aperto, e Sansão não estava num aperto da barriga, mas estava num aperto emocional, porque como nós lemos, aquela senhora estava o pedindo, o provocando, e até dizendo: então você não me ama, e chegou a um ponto, presta atenção, por favor, chegou a um ponto emocional de pressão que ele cedeu. Ele abriu o seu coração e deu o tesouro àquela que ele já sabia bem, por comprovação, que era inimiga. Apesar de ser sua esposa, todas as coisas que ele falou antes causou que ele visse claramente o projeto de Dalila contra a sua vida, e que é um paralelo daquilo que nós conhecemos e reconhecemos, o projeto do diabo contra a nossa vida, contra o ministério de alguém, contra a chamada de alguém, contra a vida espiritual de alguém, contra a bênção espiritual, a permanência na fé, o fortalecimento na fé, a alegria de viver, a alegria da salvação. Então, nós temos grandes privilégios. Em Cristo, na fé, nós temos grandes privilégios. Não se chama primogenitura, aleluia, mas se chama filiação. Nós não somos bastardos, somos filhos de Deus. E isso é um grande privilégio. Nós temos uma herança que é segura, aleluia, no céu aguardando para nós. E podemos entender que o inimigo das nossas almas deseja tirar, roubar, porque para isso ele veio roubar, matar e destruir. E vai enviar enviados, né? Vai enviar alguém. Vai esperar por um momento de fraqueza, de fome, um momento de cansaço,
um momento que a situação não muda e nós estejamos estressados, mas vai usar também pessoas para tirar a nossa paciência, para tirar a nossa paz, para tentar tirar a nossa alegria. E este é o momento que nós devemos permanecer fiel ao Senhor, que nós devemos aprender com a palavra, a clamar, a defender e a usar a autoridade da palavra de Deus e do Espírito de Deus que está conosco, mas não fazer como os dois fizeram, que foi o quê? Venderam este direito, passaram esse direito, e esta, infelizmente, foi a resposta não só de Esaú, mas temos o segundo exemplo bíblico aí, também o exemplo de Sansão. O terceiro tópico do nosso roteiro foi a resposta de Deus agora. Então, nós falamos de duas respostas dos homens, da resposta de Isaac e a resposta de Esaú, e agora a resposta de Deus diante da pergunta de Rebeca, porque Rebeca perguntou, vamos ler aí o texto. Gênesis 25, 22 e 23 diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se, olha aí, a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então nós aprendemos aí, que a terceira resposta que nós aprendemos dessa lição, foi a resposta de Deus a Rebeca. Quando Deus nos dá a bênção, nem sempre nós entendemos o que está acontecendo. No caso dela, um paralelo aí, né? Mas o que ela não entendeu é que ela sabia que Deus daria filho. Ela engravidou. Isaac orou. Deus respondeu. Ela engravidou. Só que ela não sabia de um detalhe, né? E porque algo estava raro, estranho no seu ventre, né? Ela pôde ter perguntas do que estava acontecendo, e graças a Deus que ela foi perguntar a Deus. Aleluia. Então, quando nós perguntamos ao Senhor, e é uma lição também aplicável aqui para cada um de nós, né? Quando estamos fiéis a Deus, esperamos a bênção de Deus, talvez a bênção de Deus já em parte chegou, como ela já estava aguardando os finalmente, né? Está tudo encaminhado, estamos tão somente aguardando a vitória completa. Então, neste processo, algumas coisas podem acontecer que você não entenda bem. Não entenda bem. E o lugar bíblico para nós é de questionar a Deus. Não questione o homem. Se Deus te deu a promessa, se Deus te deu a bênção, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus. Se ele te guiar a alguém, você vá a alguém. Mas peça a ele, porque Deus que respondeu a Rebeca, responde até hoje. E Deus explicou. E disse, não só, são 2, é a resposta, mas ainda falou já mistérios sobre a realidade do que estes 2 viveriam. Vamos ao próximo texto aí de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, e o texto diz, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Olha a pergunta de Maria também, né? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, uma outra mulher aí que teve pergunta, por quê? Porque o anjo, você se lembra muito bem, né? Ele veio anunciar que ela seria mãe, não é, de Jesus. E ela diz, como pode acontecer isso? A promessa de Deus para nós, a palavra de Deus, que nós não vemos a possibilidade humana que aconteça. Mas neste mesmo texto de Lucas, capítulo 1, num outro versículo mais à frente, diz a palavra de Deus, o mesmo anjo diz, porque para Deus nada é impossível. E este é o Deus que nós cremos, não para estar declarando, não para estar mandando nele, mas quando ele promete, aleluia, ele pode fazê-lo. Agora, Deus não desfaz, Deus não menospreza as nossas perguntas. Ele até tem alguns problemas, às vezes, com a nossa covardia. Eu lembrei de Moisés agora, fui lá na história dele, quando Deus o chamou. Mas ainda assim ele entende, ajuda e responde. Aleluia. Que nossas perguntas, a partir deste tópico, nós falamos de perguntas e respostas aqui, não é? Possam ser primeiramente e intensamente levadas aos pés do nosso Deus. Se ficamos com algo de aprendizado deste tópico, é entender que o nosso Deus escuta e que o nosso Deus responde. Agora,
Eu e você que temos experiência, alguma experiência com Deus, vamos continuando crescendo, aleluia. Não percamos a esperança. Mas já temos aprendido. E nós precisamos ensinar àqueles que estão aprendendo conosco na escola dominical. O quê? É que Deus responde de diferentes maneiras. É uma das situações mais difíceis que eu passo como mãe de criança pequena, é quando às vezes nós dizemos, olha, Deus falou com a mamãe ou falou com o papai. E como foi? E não se tem explicação tão lógica para a mente de uma criança, porque não foi uma voz audível, né? Não foi uma carta, um e-mail que chegou, um texto, como de outras pessoas. No entanto, de várias maneiras Deus fala, e o que eu quero deixar para nós é que nós não percamos a primazia de colocar as nossas questões, de falar e aguardar a resposta de Deus. Porque nestes casos nós vimos uma resposta imediata. E às vezes Deus toma mais tempo para responder. Às vezes Deus traz-nos respostas de confirmações em etapas. Eu e você temos experiência com isso. Mas que nós, deste tópico, eu gostaria de enfatizar ao meu coração, ao seu coração, e espero que seja enraizado no coração de nossos alunos também, o quê? Que nós não deixemos de orar, de perguntar a Deus e aguardar a resposta e a bênção de Deus. E nas dúvidas no caminho, não há problema. Deus não tem medo das nossas perguntas. Deus não vai nos desprezar pelas nossas perguntas. Não sejamos incrédulos, porque a incredulidade magoa a Deus. Mais que possamos, como a Bíblia nos ensina a ser. Você pode perguntar, você pode dizer, Senhor, não estou vendo, mas estou crendo, ajuda-me, como disseram os discípulos, na minha incredulidade. Como acontecerá? Qual é o próximo passo, Senhor? Eu tenho exemplo disso na minha vida, né? Às vezes eu falo, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim, mas se o Senhor não fizer, tão somente me ajuda, tão somente me guia, tão somente, né, seja comigo neste caminho, porque eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Então vamos ao nosso segundo tópico do nosso estudo aí, o primeiro já terminamos com este versículo, o segundo tópico trata-se da primogenitura, que era bênção de Deus. Então, neste tópico, nós estudaremos sobre a primogenitura. Vamos dividi-lo em 3 subtópicos. Primeiro, a preferência da primogenitura. Segundo, o privilégio da primogenitura. E terceiro, o desprezo da primogenitura. Então, o primeiro tópico aí é a preferência da primogenitura. O primeiro texto bíblico é em Gênesis 25, do 24 ao 28. Vamos ler aí, diz: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada da sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamou o nome de Jacó. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, o que nós vemos aí, não é que havia uma certa preferência pela primogenitura. O que eu quero dizer com isso? A primogenitura, ela tinha os seus privilégios, mas na casa deste casal, até o pastor colocou as duas coisas no texto dele aqui na nossa revista, ele falou, olha, há uma questão de preferência natural, principalmente paternal pelo primogênito, mas para completar, não só Esaú era o primogênito, ele era um caçador, né? Ele era um homem que gostava do campo, de caçar bichos e etc, né? Enfim, e era o que o pai também gostava, então houve, né, esta semelhança e o pai tinha esta preferência, a Bíblia diz claramente com essas palavras, que ele tinha preferência para com Esaú. E a Bíblia também fala que a esposa, né, tinha preferência com Jacó. Então, nós estudamos no texto da nossa lição que essa situação não trouxe frutos positivos, pelo contrário, trouxe negativos. O pastor explica muito bem, nessa lição nós não vamos estar lendo o texto, mas ele diz, é natural a gente ter, não é, algumas coisas em comum com um filho, com outro e etc, e ter, né, alguma simpatia a mais ou etc, mas este nível de preferência, de deixar de lado, de tomar o lado de de muitas vezes até praticar a injustiça, é maligno, é mal, não é de Deus. Então, o segundo subtópico nosso
o privilégio da primogenitura. E eu passei aqui, mas o texto ainda, vamos ler, da preferência da primogenitura, que eu fiquei de ler com você este texto aqui, por isso que eu voltei, parei uma pausa aqui, mas o texto está em Deuteronômio 21, 15 e 16, porque é a questão do privilégio, né, do que havia de especial na primogenitura. Quando um homem tiver duas mulheres, é a primeira parte dele, quando um homem, veja que interessante esse texto, tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, ou seja, nasceu filho de uma e da outra, né? E o filho primogênito for da desprezada, veja aí, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá, veja a lei de Deus aí, por favor, o pai não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, porque é o primogênito. Veja o cuidado de Deus e veja a seriedade de Deus com relação ao assunto da primogenitura. Então, nós estamos falando da preferência. Naturalmente, neste cenário que Deus colocou na lei, aí em Deuteronômio 21, tá? Neste cenário, o natural para o homem era que o filho da amada, primeiro, recebesse o direito da primogenitura, porque é filho da mulher que ele ama. No entanto, a justiça de Deus, se ele tem as duas esposas, neste caso, é um caso somente, né, mas que está exposto para aí, qual é? Não pode haver preferência. A preferência, o direito de primogenitura é aquele que é primogênito mesmo que seja desta desprezada. Vamos ainda agora ao segundo subtópico, né? O privilégio da primogenitura, no texto de Gênesis, primeiramente, capítulo 25 e versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Por que Jacó queria comprar? Porque era um privilégio. Porque era um privilégio. Como o pastor explicou, um privilégio de liderança na família, depois que o pai falecesse. Até antes haviam determinadas, culturais, eu convivi com isso, com algumas culturas africanas, eu desconhecia essa realidade no lugar onde eu cresci, até onde eu vivo, né, no momento, mas em algumas culturas africanas isso é muito evidente, né, e nós sabemos então que é um privilégio, não só disso, mas da herança e etc, mas veja aí, que Jacó, então, tentou comprar, por quê? Porque era exatamente um privilégio. Agora vamos no texto de Deuteronômio, lá que diz, versículo 17, é a continuação daquele que nós começamos, diz, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito. Tá vendo aí? Dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então está aí Deus falando da sua justiça e este privilégio que é, agora nós vemos claramente aí a porção dobrada, então é privilégio para aquele que seja, né, o seu filho primogênito verdadeiramente. Nós vamos agora ao terceiro subtópico, o desprezo da primogenitura, e o primeiro texto que nós vamos ler deste terceiro subtópico é 25 de Gênesis, versículo 32 ao 34, e o texto diz o seguinte: e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. E o que diz o texto terminando aí? Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então é o que nós vemos aí, não é? O primeiro exemplo. E agora eu vou levar você ainda ao texto de Hebreus capítulo 12, versículo 16 ao 17, vamos ler o que diz este texto. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Veja agora a Bíblia falando da própria Bíblia. A visão espiritual daquilo que o texto de Gênesis, que é histórico, nos fala. Veja aí. Chamou-o de devasso e de profano. Que por uma refeição, não foi um armazém cheio de comida, foi uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele
ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então veja que o caso de Esaú é um caso realmente de desprezo, de ter desprezado a bênção de Deus sobre a sua vida. E nós vamos levar ainda um texto agora em Números para nós, versículo 31 do capítulo 14, diz: mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão, olha aí, a terra que vós desprezaste. Então nós lembramos deste fator histórico, que Deus prometeu a terra que mana leite e mel, mas por medo, por incredulidade, eles desfizeram, né? Com suas palavras, desprezaram. Disseram, eles, meus filhos, nossos filhos serão presas destes que estão nesta terra. São gigantes. E Deus traz uma palavra profética dizendo exatamente isso. Vocês desprezaram essa terra, mas aos vossos filhos que vocês dizem, vão ser presa, pois bem, eu farei eles entrarem nesta terra. Com isso, nós terminamos os textos do nosso segundo subtópico do nosso roteiro aqui. Mais uma vez, esse roteiro é gratuitamente compartilhado com você na descrição deste vídeo. Então, nós estudamos a primogenitura como bênção de Deus, era uma bênção de preferência, uma bênção de privilégios, e nós vimos o exemplo de quem desprezou a sua primogenitura. E eu gostaria de nos chamar mais atenção uma vez ao porquê se desprezou. Nós fizemos no primeiro tópico, mas agora eu gostaria de mais uma vez, como nós lemos o texto aqui e a confirmação de Hebreus, por um prato de comida. E eu estou chamando-nos a atenção porque essa é uma aplicação muito importante para nós. Porque muitas vezes, nós crentes temos trocado a abundância do celeiro do Pai, a graça espiritual, as virtudes das coisas que são eternas, por uma refeição, por uma migalha de dinheiro, por uma oportunidade que nem segura é. Eu e você entramos por essa porta hoje e amanhã eles nos lançam fora por outra porta. As coisas dessa vida são passageiras e são pequenas. O que o texto de Hebreus prova, como eu mencionei rapidamente, é a dimensão espiritual de algo que foi histórico, humano. Quando nós olhamos com os olhos humanos, o que é que nós vemos? Comida, um pai, uma mãe, uma montanha, uma terra. A Bíblia nos leva a entender, e esta é uma beleza da revelação de Deus através deste livro sagrado. Ela revela além, ela revela onde Deus está falando, aonde há este relacionamento com Deus. Este relacionamento que nós somos chamados a velar, a sermos agradecidos, a darmos valor pelas bênçãos espirituais. Que nós não desprezemos esta tão grande salvação. Não estejamos seguros numa doutrina falsa que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Judas é quem diz, temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E se nós temos que batalhar pela fé, como é que nós podemos nos encontrar algumas vezes? Trocando bênçãos de fé. O lugar onde a fé é alimentada na palavra e na igreja junto com o povo de Deus. Por uma refeição. E muitas vezes com um ímpio. E eu não tiro estas palavras, porque sinto espiritualmente que este é o caso. Por uma festa, por um encontro, por uma oportunidade, nós desprezamos, e eu quero lembrar a mim e a você, pelo Espírito que fala conosco agora, o que aconteceu com Esaú, que ainda que com lágrimas, depois tentou, mas não houve mais acesso a um arrependimento. Isso é profundo, eu não quero entrar nos pormenores, mas eu quero somente fazer-nos entender que é muito perigoso nós desprezarmos as bênçãos de Deus. Porque Deus pagou um preço muito grande para que nós pudéssemos tê-la. E é prazer dele que nós tenhamos, que nós permaneçamos, que nós cresçamos nesta bênção, nesta vida espiritual. Mas facilmente
nós podemos ser um Esaú da vida, que trocamos, que vendemos a bênção de Deus, a fidelidade a Deus. Ficou muito forte em mim esta palavra que eu li. Uma refeição. Literalmente, uma refeição. Um prato de lentilha e nada mais. E o interessante é a colocação humana, é o que nós sempre fazemos. Eu estou morrendo. Ele não estava morrendo. Ele não estava morrendo. Ele podia ter cozinhado, ele podia ter ido pegar uma fruta na esquina, ele podia ter pedido algo à sua mãe. Ele podia ter esperado um pouco mais, ele não estava morrendo, ele não estava morrendo. Mas muitas vezes nós trazemos tais desculpas a Deus. Que Deus nos guarde e que Deus te use. Neste momento, se você tiver um testemunho, alguma coisa a compartilhar como professor para a turma, é muito importante nós meditarmos e usarmos este tempo e deixarmos Deus falar ao nosso coração através da sua santa palavra. Vamos ao nosso próximo tópico aí, o tópico número 3, e é o último do nosso estudo, um plano que desagradou a Deus. E, em primeiro lugar, neste tópico, nós falaremos de um plano apressado, ou seja, fora do tempo de Deus. Em segundo lugar, um plano mentiroso, ou seja, pecado neste plano. Em terceiro, um plano carnal, portanto, um plano que fere o relacionamento. Um plano apressado é o foco também dessa lição, né? Nós estudamos aqui junto com o pastor, é o terceiro tópico, vai focar nisso. Então, neste tópico nós falamos deste plano apressado. Vamos ler o texto aí de Gênesis, né? Capítulo 26, do 6 ao 10, e veja que neste tópico nós vamos estar lendo, praticamente caminhando neste capítulo, até bem mais adiante no capítulo 27 de Gênesis. Do 6 ao 10 diz assim: E falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Então a mamãe chamou o filho e disse: Eu ouvi isso. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho. Traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe a você, aí ó, antes da sua morte. E eu não estou com o versículo aqui até o versículo 10. Algumas falhas, estamos mudando de tecnologia, mas eu prometo para você que foi a primeira e última vez que isso aqui aconteceu, né? Porque não vamos deixar isso passar, nós vamos acertar-nos aí. Mas no capítulo 27, eu estou com a Bíblia aqui, enquanto a tecnologia falta, a Bíblia aparece e nós continuamos com ela. Amém? Então até parece uma aula ao vivo, né? E nós estamos usando o material para testar ao vivo, né? Agora já para você ficar sabendo, a coisa está um pouquinho diferente, porque a nossa intenção é em breve fazermos esta aula ao vivo, né? E vai sair no YouTube e em outras plataformas também, e nós vamos estar fazendo desta maneira a partir do trimestre que vem. Então, neste trimestre eu estou testando o material, a gente vai implementar uma coisa e outra, e eu agradeço a Deus e a você pela paciência com este processo. 27, versículo 6 a 10, né? Teu irmão dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso. Estamos no versículo 7, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Então é isso mesmo, olha lá. Traz-me cabrito e levá-lo-ás a teu pai. Então estava completo, só que eu não vi a diferença de um e outro texto aí, graças a Deus. Então eu falei demais e estamos no mesmo lugar. Estava perfeito o texto aí até o versículo 10, tá? Então voltemos aqui ao nosso entendimento disso aí, um plano apressado do tempo. O que aconteceu com este projeto foi que a mãe de Jacó entendeu que o tempo do seu esposo estava chegando, porque ele falou a Esaú: meu filho, vai, eu quero comer a sua comida para eu te abençoar. E ela, no seu coração, queria que a bênção fosse para Jacó. E ela fez um plano humano. Já temos estudado sobre isso, não é? Sobre quando o homem tenta se meter no caminho, num projeto que é de Deus. Ela devia, melhor do que ninguém, saber que os seus filhos eram um projeto de Deus e que ela não deveria
fazer o que fez. Então, a primeira parte que nós vemos é que ela moveu no tempo errado, e a prova disso nós vamos ter em alguns versículos, há um texto bem interessante que nós vamos ver mais para frente, mas vamos ver este de Isaías aí, capítulo 60 e versículo 2. Diz o texto profético de Isaías: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Então veja que em outro texto, em outro contexto, o Senhor diz que no tempo certo ele falar prontamente. Prontamente significa imediatamente, eu farei rápido. Mas ele fará rápido no tempo certo. Aleluia! Até o tempo chegar, as coisas vão parecer que não se movem. Parece que Deus se esqueceu da promessa, parece que tudo está errado, mas a promessa que ele estabeleceu, escutemos por favor, ele estabeleceu. E no exemplo de Abraão, é aquele que nós sofremos com ele, né, quando estávamos estudando, porque 25 anos, né, irmão? 25 anos não são 25 dias. O texto de Eclesiastes também eu deixo para você, capítulo 3, versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, Deus tem o seu plano, tem o seu projeto, tem a sua promessa, tem o cuidado sobre a sua vida, tem resposta para a sua e a minha pergunta, mas ele também tem o seu tempo. Aleluia? Então, o plano que desagradou a Deus é o estudo do nosso terceiro tópico. A primeira parte que desagradou a Deus foi que se apressou. Não foi no tempo de Deus. Então, vamos ao segundo subtópico. Não só um plano apressado, mas um plano mentiroso. E porque é mentiroso, é pecado. É pecado. Capítulo 27 de Gênesis, vamos ler do 11 ao 19. Veja o que diz aí. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador, mãe. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E ela pôs a pele dos cabritos sobre as mãos e sobre a lisura do seu pescoço. E aí ele não reconheceu, né? Ele não reconheceu quem? O pai. Porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse: és tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então, o que nós vemos aí foi o plano agora em ação, um plano mentiroso. A mãe simplesmente mandou o filho mentir. Que triste, não é, irmãos? Que triste. E às vezes a gente pensa que é somente exemplo essa gente do Antigo Testamento. Mas infelizmente não é o caso. E eu quero aproveitar para trazer esta realidade para nós. A mentira, ela é pecado em toda e qualquer circunstância contra Deus. Eu até vou aproveitar e vamos ler o texto de Provérbios, de Efésios, para ficar isso bem forte no nosso coração, né? Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz: os lábios mentirosos são o quê? São o quê? O que diz o texto aí? Abomináveis ao Senhor. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Texto de Efésios 4, 25. Portanto, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, estes dois textos mostram para nós podíamos com certeza botar dezenas de textos bíblicos. A mentira é um pecado, nos distancia de Deus, magoa o nosso relacionamento com Deus. E qualquer projeto, qualquer atitude mentirosa vai provocar essa realidade. Deus é um Deus zeloso, ele é um Deus amoroso, eu sei. Ele é um Deus misericordioso, eu sei, e glorifico a ele por isso. Ele é longânimo, eu sei, sou vítima da longanimidade. Mas Deus não passa a mão sobre o pecado. Não passa. Porque tudo que pesa a justiça de Deus, pesa a justiça de Deus. Pesa a justiça de Deus. E Deus pode perdoar? Pode, sim, se nós nos arrependermos. Mas o problema da mentira, não só como sendo pecado um abismo chama outro abismo, é que se a gente se enrola com ela, é complicado sair depois.
E como todo pecado, você pode até se arrepender, mas você vai pagar a consequência. É isso que eu estou querendo dizer. E como todo pecado, se você até sair dele, ainda assim você vai pagar uma consequência, que é aquilo que nós entendemos que aconteceu nessa lição aqui. Nós vamos ler ainda o texto que fala sobre isso. Por quê? Porque pecado é pecado. Mentira fere, mancha o que é de Deus. E tem outra coisa, impede a ação de Deus. Deus teria ou não teria poder de fazer a coisa diferente? Eu quero lembrar para você uma história. O mesmo Jacó, deixa eu ver se eu vou ler este texto aqui, 41, confirmar que é este texto aqui. Não vamos, então eu vou mencionar para você este texto aqui, está no nosso outro material da comentada. Quando estava no fim dos seus dias, foi abençoar as 12 tribos, e ele foi colocar a mão em um e no outro, nos filhos de José, ele colocou a mão reversa. Em vez de colocar a direita no primogênito, ele colocou a direita no outro, em Manassés, e botou a esquerda em Efraim. E começou a abençoar, a dizer a bênção. Aí José disse, não, papai, deixa eu acertar sua mão. Ele estava cego. Aleluia, cego na vista humana, mas não cego espiritualmente. E na hora que José quis consertar o erro, ele disse, não, meu filho, este também vai ser abençoado. Este vai ter a bênção assim, assim, mas para este será essa, e essa, e essa, e essa. Deus tem escolhido assim. Então, isso nos prova, irmãos, que Deus não precisa da nossa ajuda. Ele, inclusive, já tinha prometido que o menor, para este casal, serviria ao maior. E que não é que eles tivessem uma preferência ou deixar de ser quem ia ganhar, não é questão disso. Deus já tinha uma escolha. E, no caso, era favorável, inclusive, a Jacó, neste sentido. Então, nós não precisamos ajudar a Deus, mas precisamos, neste tópico, aprender a esperar no tempo de Deus e não mentir, não pecar, né? Não pecarmos, que é este segundo tópico agora, o plano mentiroso, né? Nós lemos Gênesis, Provérbios e Efésios, exatamente. Não pecarmos. Por quê? Porque vai manchar, pode atrasar, vai trazer muitos problemas e muitas dores, que é o que nós vamos ver agora. O terceiro subtópico. Qual é? Um plano carnal que acaba ferindo relacionamentos, ferindo pessoas. Este é o grande problema, irmãos. Nós metemos o pecado no meio. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Quando nós metemos o pecado no meio, quando nós mentimos, quando nós mandamos nosso filho mentir, enviamos para falar uma palavra, seja o chefe, seja quem for, irmãos, que pecamos, seja o pastor, seja quem for, irmãos, seja quem for, até a Deus. Quando nós tentamos mentir diante de Deus, quando nós metemos o pecado, irmãos, e seja também qualquer pecado, nós ferimos. E como eu disse, e repito porque é bíblico, Deus pode nos perdoar, estamos no tempo da graça, do perdão, temos um advogado, sim, se nos arrependermos, se confessarmos, Deus nos perdoa. Mas há um preço, há um peso. Tudo aquilo que nós semearmos aqui, nós vamos colher aqui. E esta família colheu. E um dos problemas que nós vamos ver aí, que o pastor nos chama a atenção na nossa revista também, é exatamente isso, os relacionamentos. Gênesis capítulo 27, versículo 41, 45 diz, e odiou Esaú a Jacó, por causa daquela bênção. Está aí, o ódio na família. Com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz e levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora lá com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão. Então veja aí, irmãos, ódio entre os irmãos. A mulher teve que despedir o filho que tanto amava, agora o queridinho já não ia estar mais em casa, para ela ver o abençoado, para estar do lado dele, para ver ele amadurecer, para ver talvez até ele casar-se, e foi o caso, né? Então tudo isso foi uma mágoa de relacionamento, e você pode imaginar, até mesmo entre o casal, ao se conversar sobre o assunto, né? Todo o problema que veio, por quê? Deus permitiu, Deus ainda abençoou, Deus ainda honrou, Deus ainda permitiu
continuar a bênção sobre esta família? Como hoje nós, será que Deus permite continuar a graça, ter o perdão? Esta pessoa ainda continuar sendo usado por Deus? Ser abençoada, cheio do Espírito Santo de Deus? Sim. Sim. Mas cuidado. Porque um pecado, às vezes a gente se enrola nele, não consegue sair, dizemos para nós agora não tem como sair. E um abismo vai chamando outro abismo. E alguns de nós conhecem que nós podemos chegar a um lugar muito longe e, inclusive, perdermos o nosso relacionamento com Deus. O pecado de Davi, eu não anotei este texto aqui, mas foi um pecado muito terrível. 2, né? O adultério e o homicídio. E o Salmo 51 revela o coração de um homem verdadeiramente arrependido. Mas quando eu leio este Salmo, no versículo que ele diz, não tire de mim o teu Santo Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação, eu sempre entendo claramente que Davi perdeu esta conexão. Sabe quando a gente uma vez tinha uma vida quente com o Senhor, crente quente, sentia a presença de Deus, aleluia. E não só na igreja, mas na igreja também, principalmente. Aleluia. Nós conhecíamos a presença do Senhor na nossa vida e de repente tudo esfria, o pecado faz isso. O pecado tira a alegria. A sua vida antigamente tinha as mesmas dificuldades, talvez até maiores, mas tinha alegria. Tinha alegria. Uma alegria que ninguém podia explicar de onde, mas você era alegre, cantava e era feliz, irmãos. E Davi pede a Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O salvo que está em comunhão com Cristo, aleluia, ele é alegre. Ele é profundamente, ele é livre, ele é liberto. E hoje nós estamos aí falando de cura interior, de libertação dessas coisas. E estamos falando, deixa para lá, eu vejo tantos pastores, né, moderninhos agora, deixa quem está te botando para trás. E é um tal de, põe a pessoa para fora, e não sei o que, não sei o que. Irmãos, todas essas mazelas, eu entendo biblicamente, irmãos, estão acontecendo porque nós não estamos no lugar. Nós não estamos no lugar. Nós não estamos no lugar espiritual onde nós deveríamos estar. Então vamos aos nossos últimos textos aí, deste terceiro subtópico, um plano carnal que fere relacionamento. O próximo é em Gálatas. Essa lista conhecida nossa, né? Que é a lista das obras da carne. Veja, porque as obras da carne são manifestas. Encontre, por favor, aí na lista, coisas que ferem relacionamento, se não são quase todas. O adultério, olha aí. A prostituição ou a imoralidade sexual, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, isso aí é com Deus, mas não entre os homens, as inimizades, tá aí, fere relacionamentos, porfias, brigas, né, emulações, iras, ó o coração aí, pelejas, dissensões, heresias, invejas, olha aí a inveja, os homicídios, bebedices, glutanarias e semelhantes coisas a estas, acerca das quais vos declaro como já antes vos disse que os que cometem tais coisas, o que diz o texto bíblico, não herdarão o reino de Deus. Então veja, um plano carnal fere relacionamentos. Quando nós andamos na obra da carne, e deixa eu explicar isso aí rapidamente para você. Este mesmo texto de Gálatas, logo depois fala do fruto do Espírito. Ou seja, não só aí, mas em outros lugares da Bíblia explica claramente que um se opõe ao outro, a carne e o espírito, não é? A obra da carne, da nossa natureza caída, a natureza pecaminosa em nós, não é? E do espírito, o nosso ser espiritual já foi redimido, mas a nossa natureza carnal ainda está conosco, que é Paulo dizendo para si mesmo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo nessa morte? Faz sentido? Muito bem. Então, como é que nós devemos viver? Alimentando as coisas espirituais. Se nós lemos a palavra, se nós falamos com Deus, se nós choramos na presença de Deus, se nós abrimos o nosso coração e conversamos com Deus, se nós dependemos de Deus, se nós esperamos a resposta de Deus, se nós vamos para a casa de Deus fielmente, se nós temos prazer no relacionamento com Deus e desprezamos a carne, pode estar seguro que o fruto do Espírito vai sair e fluir naturalmente de você, porque ele habita aqui. Agora,
Quando nós não alimentamos as coisas espirituais, mas damos prioridade, hoje, irmão, não posso ir porque tem uma coisa no trabalho, porque tem essa oportunidade, etc. Me convidaram, né, para conhecer gente assim, a gente não pode perder, e vai alimentando as coisas do mundo, da carne, da carne, da carne. As obras da carne vão começar a frutificar naturalmente também. Porque nós estamos enfraquecendo o homem espiritual e estamos fortalecendo o homem carnal. E as obras da carne são essas que nós acabamos de ler. Pecaminosas. Olha para cada uma delas aí. Todas elas são pecados. Em outros lugares da Bíblia é reconhecido como pecados. Estamos entendendo o que está acontecendo aqui? Então, cuidado com os nossos planos. Vamos aprender isso? Nós teremos estes planos brilhantes. Mas aprendamos em nome de Jesus a esperar no tempo de Deus. Porque Ele pode fazer do jeito certo. Sem mutreta, sem passar na fila na frente de ninguém, sem pisar em ninguém, sem nada da nossa ajuda humana e às vezes já tão carnal, tão odienta, tão invejosa. Tá vendo aí a diferença? Aquele que confia em Deus, confia em Deus. Aquele que espera em Deus, espera em Deus. Ai, mãe, então eu vou esperar o resto da vida? Porque não dá, a gente tem que fazer a nossa parte. Desculpa carnal. Posso falar a verdade com você? É para mim também. Porque eu, de vez em quando, tenho as mesmas... A minha cabeça funciona do mesmo jeito que a sua. Não se engane, não. Não se engane. Mas o Espírito que habita em mim não me deixa enganada. E ele é quem diz para mim, Manuela, desculpa carnal. E eu, com vergonha, tenho que decidir. Tenho que decidir. Então a nossa palavra de, eu vou ser bobo, vou fazer papapá. Esqueça, irmãos. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. E neste caso, ela não confiou em Deus, ela não esperou em Deus. E aí botou o quê? O pecado no meio. Obra da carne. Tá vendo aí? E o preço foi seguro. Graças a Deus, que ainda pela provisão e a graça de Deus não deixou o mal, não deixou o pior, não deixou para nós, no nosso caso, perder a salvação. Graças a Deus. E olha aquele que está em pé para que não caia e saia, inclusive, do caminho, que há como sair. Eu tenho até um e-book, não é um livro digital, acerca deste assunto. O desviado vai para o céu, né? Fala deste tema teológico aí. No entanto, os frutos serão seguros na nossa vida aqui. Espero em Deus que você tenha uma classe abençoada neste domingo, né, dia 31 de maio, onde nós estaremos, então, estudando junto com a nossa igreja, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Deus abençoe você, querido professor, em nome de Jesus, e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.